Bom dia! Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que maravilhosa hora que você tomou a decisão de vir ao culto, vir à casa do Senhor, vir à casa do Pai, para celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa tem um significado muito importante para nós cristãos, talvez até mais importante do que o Natal, porque o Natal ele sinaliza o nascimento de Jesus Cristo. E na ocasião do Natal, nós lembramos do nascimento e da sua obra aqui na terra. Mas a Páscoa tem a ver com a sua morte e ressurreição. E nós só temos vida porque Jesus morreu em nosso lugar. Então, nós só podemos estar aqui. Nós só podemos hoje cultuar ao Senhor, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele pagou todos os nossos pecados. E como nós lemos lá em Isaías 53, ele foi como uma ovelha silenciosa indo para o matadouro. Ele foi em obediência à voz do Pai, que ordenou que ele fosse até a cruz e morresse, padecesse na cruz, uma das piores mortes possíveis daquela época, para que nós tivéssemos vida. Naquela época, a cruz era a morte mais violenta que existia, porque a pessoa ela não morria por causa dos cravos nas mãos, ela não morria porque o sangue estava a jorrar, ela não morria por causa de todo o sofrimento ali. Ela morria por asfixia. Pensa só, uma pessoa ficar crucificada e ela era exposta por dias e dias ali no lugar chamado Gólgota, né, o lugar da caveira, o lugar onde os ladrões, onde os piores bandidos eram crucificados, eram colocados em exposição. Esse lugar ficava um pouquinho da cidade, ficava a cerca de 500 metros do portão da cidade, e esse lugar era um lugar mais alto, era uma espécie de um pequeno monte, onde a pessoa tinha que fazer a sua própria cruz e carregar a sua cruz no centro da cidade, passando por todo o comércio da cidade, onde todas as pessoas jogavam pedras, apontavam o dedo, cuspiam naquela pessoa, e essa pessoa então saía da cidade para que fosse crucificada. Ao ser crucificado, então eram colocados cravos nas mãos, para que a pessoa não conseguisse tirar, e os cravos eram colocados aqui no meio do carpo, né, no metacarpo, aqui no meio da mão. Então, se a pessoa puxasse, ela rasgava a mão, né? E nós temos tendões aqui que impedem de você tirar a mão. Então, a mão era colocada, esse cravo era colocado bem no centro da palma da mão, e ali ficava sangrando e esvaindo todo o sangue da pessoa. Os pés eram colocados, né, você já deve ter visto em alguma imagem, isso, né, eram colocados um sobre o outro, para que a pessoa ficasse fazendo força para ficar de pé. Então, os cravos nas mãos causavam dor, os cravos nos pés iam causando mais dor ainda, o sangue vai se esvaindo e a pessoa não conseguia respirar, porque ela se soltava, ela relaxava para poder descansar, e quando ela descansava, faltava o ar. E ela precisava então ficar ereta novamente, fazer força para ficar ereta, e quando ela fazia força, começava a dar cãibras, né, de tanta força que a pessoa fazia. Gente, era um negócio muito, muito, muito feio de ver a pessoa sendo crucificada. A morte era lenta. Há relatos de pessoas que ficavam até uma semana ali crucificado. Sabe por quê? Eles queriam ver o sofrimento da pessoa. Os romanos daquela época queriam ver o sofrimento. Então eles davam água para a pessoa.
Então, sem alimento a gente fica... Acabou a bateria. Alô? Sem alimento, uma pessoa fica por um bom tempo, até uma semana, sem comer, né, até 40 dias, né, pessoas que jejuam aí 40 dias sem alimento, fica até mais, até 50 dias é possível a pessoa ficar sem alimento nenhum. Mas sem água, a pessoa fica no máximo 3 dias. Então, os soldados daquela época queriam ver o sofrimento das pessoas que estavam sendo crucificadas. Então, eles davam água para a pessoa e faziam com que a pessoa ficasse viva por mais tempo. Agora tem que liberar o verdinho aí na mesa. Alô, aí. E a pessoa ficava ali por dias e dias sofrendo aquela morte horrível, exposta à vergonha, exposta àquela maldição. Quando as pessoas passavam por ali, ficavam amaldiçoando aquela pessoa. Jesus certamente não merecia essa dor. Jesus não merecia esse tipo de morte. Jesus não merecia esse sacrifício que foi feito. Mas ele, em acordo com o Pai, ele decidiu morrer da pior forma possível para que ele pagasse todos os nossos pecados. E é isso que nós precisamos entender, que era para que nós fôssemos crucificados, porque a maldade que assola o nosso coração fez com que a gente caísse. E diz o texto lá de Romanos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, então nós estávamos destinados a essa morte. Nós estávamos destinados a essa morte de cruz, nós estávamos destinados a esse sofrimento, mas Jesus toma o nosso lugar e fala assim: meu filho, você não vai morrer por causa disso, eu vou morrer no seu lugar. E esse sangue que Jesus derrama na cruz, nos cobre a multidão de pecados das nossas vidas, e por isso a gente pode ter vida. Queridos, Isaías 53, no texto que o André já adiantou para ler, ele leu até o versículo 9, eu queria que a gente lesse do versículo 10 em diante. Isaías 53, 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe dei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa palavra interceder significa se colocar no lugar de outro. Então Jesus é o nosso intercessor. Jesus, ele se coloca no lugar de muitos, para levar o nosso pecado, para morrer na cruz, para ser maldito no nosso lugar. E eu creio, queridos, que aquele que mantém a sua fé firme no Senhor Jesus, e olha para a cruz, e não vê na cruz aquele homem de dores, aquele homem sofredor, mas vê a cruz vazia, vê a cruz que está manchada de sangue, mas vê a ressurreição de Jesus. Esses que têm fé no Senhor Jesus vão experimentar a ressurreição junto com Ele. Jesus padeceu, morreu,
numa sexta-feira, e aí no sábado ele descansou. No sábado ele não fez nenhuma atividade, nem na terra, nem nos céus, mas no domingo pela manhã ele ressurgiu. No domingo pela manhã ele ressuscitou, e no dia em que o povo celebrava a Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, e remete aos tempos antigos, quando o povo estava no Egito e estava saindo do Egito. O povo de Israel é chamado para sair do Egito, e vem aquela ordem a Moisés, para que todo o povo se preparasse, para que eles saíssem bem cedinho, e à noite o anjo da morte passa sobre todas as cabanas, todas as casas daquele povo. E naquelas casas que o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta, naquela casa o anjo da morte não entraria. Então o sinal, o símbolo da salvação daquelas famílias era o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta. Esse sangue já linkava com o sangue de Jesus que seria derramado na cruz. E não mais para manchar os umbrais da porta, mas agora para sujar, para manchar uma cruz, um pedaço de madeira também, mas uma cruz que faz com que a gente obtenha a vida e a vida eterna. Irmãos, nós não somos merecedores dessa vida. Nós não somos merecedores da morte que Jesus fez em nosso lugar. O que nós merecíamos era verdadeiramente esse sofrimento. Mas o que eu quero enfatizar nessa manhã é que nós temos a misericórdia de Deus agindo em Jesus para nos trazer salvação. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu e sofreu todas essas dores por causa da multidão de pecados que a gente tem. Isso sem conhecer a gente. Porque seria muito fácil se ele conhecesse a gente. É muito fácil você morrer por alguém que você conhece, não é? É muito fácil você que conhece alguém falar assim: puxa, essa pessoa é firmeza, essa pessoa é ponta firme comigo, essa pessoa não pisa na bola comigo. E eu vou morrer por ela, eu vou fazer algo em prol dessa pessoa. A gente tem essa tendência nos dias de hoje, de fazer algo até esperando um certo retorno, né? É isso que a gente faz. A gente espera que a pessoa dê um retorno. A gente às vezes, né, entrega um presente para a pessoa esperando pelo menos um obrigado, né? Pelo menos um muito obrigado, mas a gente espera que a pessoa manifeste a gratidão de alguma forma. Muitas pessoas entregam o presente esperando o presente de volta também, né? Aí cada um na sua consciência. Mas a gente espera que a pessoa retribua alguma gratidão. Jesus não. Jesus, ele morre na cruz sem conhecer o seu Monteiro. Ele morreu na cruz 2000 anos antes. Ele não chegou a conhecer a gente, mas ele morre na cruz sem esperar de alguma forma de gratidão da nossa parte. E é essa aliança do sangue de Jesus que a gente precisa entender. É essa aliança que a gente precisa resgatar em nossos corações. A aliança que foi feita na cruz é uma aliança de sangue. É uma aliança que foi feita comigo, com você, para que nós tivéssemos essa vida. Diz o texto lá de Hebreus, no capítulo 9, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não tem como os pecados serem pagos. E no Antigo Testamento, nós vemos que o sacrifício era feito de um animal para que o pecado de uma pessoa fosse perdoado. Um animal sofria para que pagasse o nosso pecado. Tem razão isso? Tem lógica isso? A gente peca, aí vai lá e mata um pombinho,
né, dependendo do tamanho do pecado, né, então você mata um pombo ou mata um novilho, se for um pecado muito grave, né, para poder pagar o seu pecado. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem lógica. Mas era assim que funcionava no Antigo Testamento. O sacerdote, ao matar o animal, ele colocava a mão sobre a cabeça da pessoa e colocava a mão sobre o animal e fazia transferência de pecado. Então, o pecado que estava na pessoa era transferido para o animal. Aí, o animal que era morto, era derramado sangue, cortava-se o pescoço do animal, colocava ele dependurado assim numa bacia embaixo, e aí aquele sangue que escorria do animal ali, o sacerdote pegava aquele sangue e jogava na pessoa ainda. A pessoa saía toda ensanguentada de um culto. Mas, queridos, é isso que acontece nos dias de hoje de forma espiritual. Quando nós vamos ao culto, nós estamos experimentando o sangue de Cristo sendo esguichado, aspergido em nós. O sangue de Cristo é derramado sobre nós, para que Deus, ao olhar para mim, o rei dos pecadores, Paulo falou que era o rei dos pecadores, mas eu acho que ele não era não, eu sou mais. E você é mais? O Daniel falou que é mais do que eu. Agora a disputa está séria aqui. Está grave o negócio. Está feio, hein, seu Monteiro? Imagina. Para mim, acho que eu tinha que matar um animal por hora, porque a coisa é feia. Mas esse é o ponto. Quando a gente vai num culto, quando a gente vai até o Senhor, o sangue de Jesus é derramado sobre nós. E a transferência de pecado é quando nós vamos até a cruz de Cristo, quando nós nos derramamos aos pés da cruz, quando nós colocamos o nosso fardo, quando nós colocamos o nosso pecado aos pés da cruz. E aí não é mais um sacerdote que está fazendo essa transferência, mas nós mesmos. Os irmãos que participaram da leitura bíblica na sexta-feira, foi um desafio e tanto aí, né? A gente leu o Novo Testamento em um dia, irmãos, um dia. Começamos 6h09 da manhã e terminamos 1h da manhã, né? Foi até 1h da manhã, né? Então, mas a gente leu o Novo Testamento inteirinho, gente, sem parar. Foi pegado, mas foi gostoso, né? Depois os irmãos vão contar o testemunho aqui. E, gente, a gente viu uma passagem muito clara lá, aquela hora que eu li essa passagem, assim, minha mente olhou para o versículo, os versículos saltaram aos meus olhos. O véu do templo se rasgou, de cima a baixo. No momento em que Jesus diz, está consumado, no momento em que na cruz Ele entrega o seu Espírito, e Ele fala, está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E não temos mais outros sacerdotes para fazer essa transferência de pecado e fazer esse sacrifício. Agora nós mesmos podemos ir até Jesus, nós mesmos podemos ir até Deus, nós mesmos podemos chegar à presença de Deus e oferecer o nosso pecado aos pés da cruz. Nós mesmos podemos fazer isso, eu e você, ainda que sejam pecados mais podres possíveis, ainda que sejam coisas seríssimas, ainda que sejam coisas que a gente nem imagina, é de arrepiar os cabelos, só de imaginar. Jesus morreu por esses pecados também. Jesus morreu pelos pecadinhos e pelos pecadões. Jesus pagou na cruz todos os nossos pecados. Um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, está lá no Evangelho de João, no capítulo 19,
versículo 28. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. No último momento de vida, Jesus disse: tenho sede. No versículo 29, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Deixa eu só explicar uma coisinha sobre essa questão do vinagre. Naquela época, os banheiros eram públicos. Não tinha banheiro nas casas como a gente tem hoje. Se a pessoa queria fazer a sua necessidade, ela precisava então ir até um lugar que era público, levantava ali a sua roupa, sentava ali numa escavação na pedra e ali era feito um buraco, e aquele buraco recebia os seus dejetos, e aqueles dejetos corriam ali em plena luz do dia por canaletas que eram feitas por toda a cidade. Então havia vários lugares, vários banheiros públicos, e aonde Jesus estava tinha um desses banheiros públicos. E com que a pessoa se limpava? Não tinha papel higiênico, não tinha torneirinha, ducha higiênica, como nós temos hoje. Não tinha esse tipo de coisa. O que tinha era o seguinte: ao lado de cada vaso sanitário de cada buraco, tinha uma vasilha com vinagre e um pedaço de madeira, um galho, com isopo na ponta. Isopo era tipo um algodão. E a pessoa molhava no vinagre e limpava as suas necessidades. Agora, vejam só o que foi oferecido para Jesus, no momento em que ele disse: tenho sede. Alguns soldados vão ali, pegam aquele vinagre que já está todo sujo de dejetos de pessoas que estavam usando aquele sanitário, molha a vareta que é usada para limpar as necessidades das pessoas e coloca na boca de Jesus. Tamanha humilhação, gente. Tamanha humilhação. Jesus passou em nosso lugar. Era para que nós estivéssemos ali sendo humilhados. E, gente, se isso não faz sentido para você, se essa palavra não mexe com o seu coração, com a sua vida, é melhor você procurar outra coisa para fazer, mas não seja cristão. É melhor você procurar outros deuses, vai atrás de outras coisas, mas não seja cristão. Essa palavra é só para quem entende que era para que nós estivéssemos ali. Quando Jesus recebe na sua boca aquele pedaço de isopo com vinagre sujo de dejetos de outras pessoas, ele só diz: humanidade não tem jeito.
não tem como esperar coisa boa das pessoas. Depois ele até diz, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas ele simplesmente diz, está consumado. Está consumado. E sabe, irmãos, ser cristão não é um negócio de brincadeira. Ser crente não é para todo mundo. Crer em Jesus não é para todas as pessoas. Crer em Jesus é só para aqueles que realmente são chamados. E se você está aqui hoje, é porque você é um chamado de Deus. Deus preparou esse dia hoje para que você entendesse essa mensagem, para que você recebesse no coração essa mensagem e tivesse a sua vida completamente transformada. Jesus não morreu à toa na cruz. Jesus não morreu simplesmente para que a história da humanidade fosse mudada, mas morreu para que a minha e a sua história fosse mudada e a gente pudesse ter vida eterna. Nós vamos fazer a ceia do Senhor agora. E na ceia do Senhor, eu gostaria de desafiar você a orar junto com alguém. Hoje nós vamos fazer essa ceia de uma forma especial. O Senhor, Ele chamou aquelas pessoas mais chegadas para estarem com Ele no último momento. Quando Ele estava no Getsemane, uma das coisas que tirou a paz de Jesus foi que Ele saiu para orar e os discípulos dormiram. Ainda assim, Jesus olha com compaixão para aquelas pessoas. Ainda assim, Ele chama essas pessoas de amigos. E a ceia do Senhor é algo que a gente faz para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, mas para lembrar também que nós somos família. Nós somos unidos em Cristo. E por Cristo a gente pode participar da ceia do Senhor. Hoje, excepcionalmente, eu vou liberar para que todo mundo tome a ceia do Senhor, porque eu entendo que Deus, Ele preparou esse momento para que você recebesse no seu coração, por meio da ceia do Senhor, uma palavra divina e uma experiência com Ele.